Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! És bem-vindo para falar conosco, Senhor. Estamos aqui. Amém? Glória a Deus! Gente, quero conversar com vocês hoje sobre Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Nós vamos falar sobre os bereanos. Tu já ouviu falar neles? Pois é. Eu já tinha lido esse texto, mas tinha passado batido, e daí, sabe, eu vou lendo assim, e vou relendo, vou lendo e relendo, e de repente me chamou a atenção. Então, os bereanos, a fé que confere. Aí vamos começar lendo, né? Os bereanos, que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Vai dizer assim: Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Amém? Palavra do Senhor. Bem curtinho o nosso texto base, né?
Então vamos lá, gente, os bereanos. Eu quero dizer que nós precisamos aprender que existe uma larga diferença entre ouvir a palavra e conferir a palavra. Gente, nós vivemos tempos onde nós queremos tudo para agora. Eu estava percebendo ontem à tarde, eu cheguei em casa cansada do serviço e coloquei um filme, sentei, me atirei no sofá e aquela história começou a me chamar a atenção e o filme tinha quase 2 horas e eu sentei e assisti. E logo no início do filme, o meu filho passou aqui pela sala e eu disse para ele: Emanuel, vem assistir com a mãe, vamos assistir esse filme. Aí ele olhou, quase 2 horas de filme, eu não. Gente, as crianças elas não têm mais paciência para assistir um filme. Aí depois de noite eu fui espiar ele estava no celular, aí ele assistia assim 5, 10 segundos, eu nem sei se dava tudo isso, e já... Nada prende a atenção deles por mais de alguns segundos. Isso é seríssimo, isso é coisa para nós pensarmos. Que geração é essa que nós estamos criando sem paciência para pegar um livro e ler, para pegar a Bíblia e ler, sem paciência para sentar e assistir um filme de 2 horas. É tudo... Isso é muito sério. Mas voltando. Nós vivemos tempos onde muita gente acredita em frases prontas, compartilha revelações sem fundamentos, idolatra pregadores, confunde emoção com verdade e chama qualquer discurso bonito de a voz de Deus. Mas eu vou dizer para ti que o Senhor hoje está procurando os bereanos. Eu creio. Os bereanos são aquelas pessoas que têm coração ensinável, mas elas não desligam o discernimento. Elas amam a presença, mas também amam a verdade. E olha só que interessante. Os bereanos, eles não foram elogiados porque sabiam tudo. Eles foram elogiados porque eles verificavam. Isso se chama, gente, maturidade espiritual. Vou falar um pouquinho do contexto, tá? Do que estava acontecendo ali. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava fugindo de uma perseguição. Paulo de Tarso e Silas chegaram em Bereia depois de enfrentarem perseguição em Tessalônica. Lá em Tessalônica houve um tumulto, acusações, violência, rejeição ao evangelho. Então, eles seguiram viagem durante a noite. E quando chegam em Bereia, entram novamente na sinagoga. Isso era sempre, isso era de praxe. Em qualquer cidade que eles chegavam, eles iam até a sinagoga. Isso já nos revela algo poderoso, porque quem tem chamado não para por causa da perseguição. Paulo estava cansado, claro que ele estava cansado, mas ele não parava de pregar. Ele estava ferido, sim, ele havia sofrido violência, mas ele permanecia servindo. E o texto vai dizer que os bereanos eram mais nobres. Gente, a Bíblia, ela não diz eram mais ricos, eram mais influentes, mais famosos, mais religiosos. Ela não diz isso. Ela diz que os bereanos eram mais nobres.
A nobreza espiritual dos bereanos estava na postura deles diante da verdade. Hoje existem pessoas que conhecem muito de igreja, muito de evento, muito de pregar, mas pouco da palavra. Os bereanos tinham caráter espiritual. E sabe qual era a evidência? Eles conferiam nas Escrituras. E a palavra vai nos dizer que eles receberam o ensino com avidez. Eles receberam a palavra com avidez. Isso também nos mostra equilíbrio. Porque existem pessoas que questionam tudo por orgulho. Entram em debate para aparecer. Não estão interessados em aprender, mas em se destacar. Os bereanos não eram céticos frios. Eles tinham fome da palavra de Deus. Recebiam a palavra com alegria, tinham sede dos ensinamentos do Senhor. Mas a fome espiritual deles não anulava o discernimento. Eles tinham o coração aquecido, mas a mente vigilante. Porque nem tudo que tu ouve é a voz de Deus. Nem todos que estão em cima de uma plataforma estão ali para nos ensinar mais de Deus. E se nós não tivermos discernimento, desculpa, gente, se nós não tivermos discernimento, nós não vamos perceber isso. Eles examinavam cada dia. Não era algo superficial. Eles examinavam diariamente. Ou seja, havia constância, havia profundidade, havia compromisso. Hoje, né? Hoje, muita gente quer viver de versículo isolado, de vídeo curto, de frase de efeito, mas os bereanos abriam a Escritura, comparavam, liam o contexto, eles buscavam entendimento. Porque quem conhece pouco da palavra, facilmente vira refém da manipulação. O perigo, gente, de terceirizar a nossa fé. Esse ponto é muito forte para os dias atuais. Porque tem gente que só sabe aquilo que o pregador falou. Não sabe o que a Bíblia ensina. Depende espiritualmente dos outros para tudo. E Deus nunca quis filhos dependentes dos homens. A função do líder é apontar para Cristo e não substituir Cristo. Os bereanos ouviam Paulo, mas conferiam na palavra. E olha que nós estamos falando de Paulo. Porque se até Paulo foi conferido, imagina nós hoje. Isso, gente, destrói a ideia de não toque no ungido, não toque no filhinho do pastor, no protegido do pastor. Como desculpa, a gente não pode ter isso como desculpa para não termos discernimento, para não buscarmos na palavra se aquilo que aquela pessoa, independente se é o escolhido do pastor, se é o ungido do pastor, se é filho do pastor, se é amigo, não importa. Importa é que o que ele fala está nas Escrituras. E se não estiver,
coloque as suas barbas de molho. Comece a perceber para onde eles estão te conduzindo. E saia desse lugar o mais rápido possível. Porque, gente, nós precisamos estar embasados, fortalecidos, com os nossos pés fincados na rocha. E a rocha deixou essa palavra para nós aprendermos. Amém? E eu quero dizer para vocês que discernimento não é rebeldia. Existe uma diferença enorme entre espírito crítico e discernimento espiritual. O rebelde, ele vai questionar para resistir. O bereano examina para permanecer na verdade. Tem gente que chama discernimento de rebeldia, porque prefere que seus seguidores sejam cegos. Abram os olhos. Mas a Bíblia, ela elogiou os bereanos, e isso é muito importante de nós aprendermos com eles, porque a igreja dos últimos dias, a nossa igreja hoje, ela precisa ser bereana, porque Jesus alertou, muitos enganariam. Mateus 24 fala sobre os falsos profetas. 2 Timóteo fala sobre pessoas que não suportariam a sã doutrina. Nós estamos vivendo dias onde carisma virou autoridade, emoção virou unção, popularidade virou verdade, mas o reino de Deus não funciona dessa forma. O cristão maduro, ele sente a presença porque conhece a palavra. E não porque tem 3, 20, 40, 60 mil seguidores no Insta ou em qualquer outra rede social. Gente, o que nós podemos aprender com os bereanos? O bereano, ele ouve, ele aprende, ele pesquisa, ele compara, ele discerne, ele permanece firme naquilo que a palavra ensina. Ele não idolatra os homens, os bereanos não idolatram os homens, eles não vivem de modismo espiritual, eles não correm atrás de toda e qualquer novidade, porque os bereanos amam a verdade, e quem ama a verdade não teme examiná-la, não teme aprender mais dela. E concluindo, gente, encerrando, talvez uma das maiores crises na igreja moderna seja muita informação e pouco discernimento. Os bereanos nos lembram que fé não é cegueira. Discernimento não é rebeldia. Emoção não substitui as Escrituras. E conhecer a Bíblia continua sendo fundamental. Deus procura homens e mulheres que recebam a palavra com alegria, mas tenham coragem de abrir as Escrituras e conferir se o que está sendo dito é verdade. Porque uma fé que não suporta exame, talvez esteja apoiada em homens e não em Deus. Fica a dica. Vamos orar? Senhor, nos ensina a sermos como os bereanos, dá-nos fome da tua palavra, mas também discernimento espiritual. Livra-nos de acreditar em tudo sem examinar. Livra-nos da manipulação espiritual. Livra-nos da preguiça de conhecer as tuas Escrituras.
Que não sejamos cristãos superficiais, que nós não dependamos apenas da voz dos homens. Acende em nós, Senhor, amor pela verdade. Nos dá coração ensinável e mente vigilante. Que a nossa fé esteja firmada em Cristo e confirmada pela Tua palavra, Senhor. Sempre pela Tua palavra. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gente, se essa palavra falou contigo hoje, não ignore, porque Deus não nos chama só para ouvir, mas para participarmos. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.